Ainda temos luz, isso é bom. Então, voltando ao raciocínio, que a gente perdeu a bateria da câmera, ela tava morrendo, né? Por causa da viagem, todo o rolê da viagem, que é uma coisa cansativa e às vezes cansa muito mais o psicológico do que o físico em si. Sim. Porque na realidade a gente passou tipo 2 horas sentado, depois pegou o metrô, passou mais tipo 20 minutos sentado, mas Fora ansiedade, né? É, tipo, o problema é a ansiedade, tipo, Chegar da gente ali. jogar nosso primeiro torneio nacional e de, tipo, cair nossa ficha que a gente está em São Paulo, de que a gente vai jogar e tudo mais, enfim, ela tava morrendo. No primeiro dia eu tava morta. Segundo dia, a gente acordou. Sem muito compromisso, por volta das 9 horas, 9 e pouco, assim. Na realidade, a gente colocou o celular pra despertar às 9 horas. A gente tava tão ansioso que os dois acordaram bem antes do despertador. Eu acho que foi umas 6 horas que... A gente acordou, tipo... Você deve ter acordado umas 6 e pouco, eu acordei umas 7, tipo... 10 para 7, 7 horas, mais ou menos. E aí ligamos a televisão, ficamos vegetando na cama, começamos a trocar ideia e tudo mais. Comemos alguma coisa. Principalmente nos alimentamos, porque a gente ia passar um dia inteiro fora. E aí é que começa de fato a nossa trajetória pelo Nacional. Foi um evento muito bom. Vocês vão entender o porquê depois. Tava muito nervoso, então... de manhã ainda a gente conseguia comer alguma coisa assim, porque a gente ia acordando mais cedo. Então o que a gente fez? A gente tomou um café da manhã mais forte, caprichado. E daí quando a gente chegou lá no torneio, a gente pensou assim, é que assim, tem que fazer o check-in, dependendo da sua categoria. Tem a categoria intermediário, tem a categoria feminino profissional e masculino profissional. Só que você tem que estar um pouco antes para fazer o check-in. Lá para você pegar a sua credencial. Sim, pra você provar que você foi ao torneio. Isso, e todas experimentar testar o pad, pra tipo, fazer a habituação ao pad e aquecer pro torneio. Caso vocês não tenham entendido ainda, ela participou do feminino e do masculino, tá? Só pra caso tenha ficado alguma dúvida no ar. Do feminino profissional, do masculino profissional. A gente não quis participar do intermediário por uma questão muito simples. Eu acho, pelo menos na minha visão. Sim. Nós somos jogadores ou dançarinos, como quiser chamar, muito antigos. Então, e muito conhecidos, assim, tipo, no cenário da Pump. Apesar de eu ter visto na transmissão depois do campeonato que eu assisti, eles perguntarem se eu era uma jogadora nova. Não sou uma jogadora nova. Sim, nós somos jogadores bem antigos, de passagem. Ela é muito mais antiga do que eu, tipo, ela joga basicamente 14 anos, quase 15 anos, e eu jogo há 10, 11. Então, eu tenho 29 anos de idade, 29, mas eu jogo desde os meus 14, 15 anos, Pump. Então, tipo, são quase 15 anos jogando Pump. Só que o que acontece? É lógico que nem sempre foi o mesmo ritmo, houve algumas paradas e a durante gente alguns também anos por não alguns conseguia, problemas. a gente também não conseguia estar muito presente no cenário da Pump mesmo. Sim. Porque mesmo quando a gente começou a jogar, ou quando a gente tinha o nosso melhor ritmo para jogar, a grande maioria dos torneios ficava centralizada dentro da cidade de São Paulo. Acontecia ali na Lords, ou acontecia em outros estados. E a gente não tinha condições, muitas vezes, financeira e física, de pegar, tipo, 6 horas de viagem pra ir jogar um torneio, pra voltar no mesmo dia, sabe? Tipo, todo esse rolê, às vezes, não dava pra gente comparecer. Mas a gente estava sempre presente no fórum, nos grupos, em tudo que a gente podia estar presente, a gente sempre esteve. Sim, é por isso que para muitas pessoas parece que nós somos jogadores novos, mas não. Nós somos jogadores muito antigos, bem antigos. Pra quem é jogador bem antigo, assim, a gente quem ensinou a gente a jogar foi o ex-Marcelo. O Marcelo era conhecido como Phoenix ou Rock, né? Ele tá querendo voltar a jogar agora, mas enfim. Foi ele que ensinou a gente a jogar. E o Marcelo, se você não lembra, tipo, pelo nome, lembra de uma pessoa jogando com
short de ciclista na Lords. Era o Marcelo. Um negão de 3 metros de altura. Moonlight de costas. Jogando Moonlight de costas. É o Marcelo. É o Marcelo. Basicamente. Voltando ao assunto do Nacional, acordamos cedo, tomamos nosso café, fomos tomar banho, arrumar mochila, porque a gente ia passar um dia inteiro fora. Sim. Assistindo os torneios, porque a ordem do BRPF foi a seguinte: primeiro o intermediário, depois o feminino pro, depois o masculino pro. A gente chegou enquanto ainda estava acontecendo o intermediário, porque graças a Deus isso era para ser algo ruim, porque atrasou o campeonato, mas na realidade não é. Teve muito mais inscritos no intermediário do que as pessoas previam. Então o intermediário deu uma atrasada, tinha 37 inscritos E no diga-se Inter. de passagem, no meu conhecimento, sim, tipo, nada contra quem participa do intermediário, tá? Pelo amor de Deus. Mas tinha gente que não Mas tinha que tinha estar lá. gente que, muita gente que participou do intermediário não deveria, Não deveria estar lá. E eu acho que foi por medo da lista que foi Que foi soltada soltada pro por causa- campeonato nacional. Mas isso é uma opinião minha, entendeu? Nenhum de Que nós não- dois está citando que é um fato. Tipo, é. eu, pessoalmente, acho que tinha uns 3, 4 players no Inter que não deveriam estar lá, que não era para eles estarem presentes na categoria intermediária, por causa da história que eles têm por trás da Pump, por causa de tudo que eles representam ou tudo que eles já representaram, independente do motivo que eles apresentaram. Eu tava, a Fernanda e eu, a gente tava a Fernanda há mais de um ano e meio, quase 2 anos sem pisar numa Pump, e eu há 1 ano sem pisar numa Pump. Nem por isso eu fui e falei, meu, deixa eu jogar no Inter. Tipo, eu não tinha ritmo, mas fui pro Pro. Ó, eu participei do feminino profissional. E eu tava há mais de 1 ano, quase 2 anos sem pisar numa Pump. E eu participei e eu tive 1 mês pra treinar porque os Correios atrasaram a entrega de um pad que eu encomendei. Do Gabiru, Do muito Gabiru. amor por você, tá? Mas, obrigada, Gabiru. Mas tipo, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem que ter medo da música, a música que tem que ter medo de você. Então, tipo assim, eu sempre fui com esse conceito. E além disso, a Pump não é só competição. Na minha visão, a Pump é uma diversão. Sim. É pra você fazer amigos, pra você confraternizar. Você chega lá e dá risada mesmo, tipo, saí na primeira fase, mas chega lá, ferve, tipo... Isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, que também é uma das coisas que eu quero falar sobre o torneio. Voltando a como aconteceu o Nacional, ela foi aquecer no speed feminino, jogou as 2 músicas dela e eu tava lá filmando, me esgoelando de gritar, né? Fazendo a Cia, gritando e tudo mais. E foi super divertido, assim, é uma experiência, você tá dentro de um lugar, tipo, dentro de uma faculdade, dentro do auditório de uma faculdade, com mais um grupo enorme de pessoas, e tá todo mundo lá pelo mesmo motivo, assim, isso pra mim é o que representa a Pump. É um grupo de pessoas que tentam sempre estar em sintonia um com o outro e dando risada e fervendo e torcendo pelo seu time, pelas pessoas do time e tudo mais. É sempre muito divertido. É assim, a minha primeira experiência, vamos dizer assim, o que eu senti? Eu tava muito nervosa. Sim. Antes de subir na Pump, eu tava muito nervosa. Mas eu tava mais nervosa por subir lá e começar a dançar. Porque é mais o sentimento de querer fazer aquilo Sim. logo. As pessoas, depois que eu voltei do torneio, tipo o Alisson, que tava assistindo a live, ele, meu, você parecia estar muito nervoso pra jogar a primeira música. Eu falei, meu, eu não tava nervoso, eu tava 0 nervoso. Eu tava ansioso, porque a partir do momento que você joga a Pump, que você ama a Pump, que você tá num ambiente que tem uma Pump em cima de algum lugar, a primeira coisa que você quer fazer é ir lá e pisar na setinha. Tipo, é por isso que você fica ansioso. Você fica ansioso pra jogar. A partir do momento que você joga a primeira música, toda essa ansiedade sai do corpo. Tipo, você pisou a primeira vez nas setinhas, você consegue jogar sem problemas nenhum depois. E, assim, na minha observação, uma coisa. Primeiro, a música que eu fui jogar de aquecimento e a primeira música também, depois do aquecimento, na primeira fase, subiu uma queimação por dentro de tanto ansiedade de tipo, putz, eu tô aqui, eu tive só 1 mês pra treinar, mas eu vou dar o meu melhor ali. E além disso,
outra coisa que eu quero observar assim, 99,9% das pessoas que estavam no torneio me trataram extremamente bem, me receberam de braços abertos, e eu acho que é isso que vale em todo o cenário da Pump. A melhor experiência do torneio que a gente vai levar, porque assim, na realidade, a gente não tem experiência do torneio, tipo, fomos 2 finalistas, aproveitamos do torneio, não. Mas a gente estava presente no torneio. Tipo, aconteceu a situação, e eu vou citar nomes nessa situação, de estar eu e a Fernanda sentado lá fora, eu do lado dela, daqui a pouco passa a Cili na nossa frente. Aí eu fui pedir desculpa pessoalmente pra ela, porque eu tirei ela no amigo Pumper secreto, só que a gente não tinha Pump pra mandar o vídeo pra ela. E aí automaticamente ela parou e ficou tipo uns 20, 30 minutos conversando com a gente na frente da PUC, fervendo, dando risada, tipo, trocando ideia e tudo mais. Everton fez isso, Luquinhas fez isso, todas as pessoas que eu não conhecia, que eu cheguei pra me apresentar na hora, que eu já troquei ideia, todas foram tipo, super receptivas, assim, super legais, divertidas. Isso é muito legal da Pump. O melhor, por exemplo, a gente tá citando a Cília aqui, mas teve muito mais gente Muito mais gente. que foi super legal com nós dois. Então, por exemplo, a Cília, quando chegou, ele se apresentou, prazer, Modok. Você é o Modok, não sei quem e tal, toda contente, né? E daí, quando eu falei prazer, Fazu, nossa senhora! Você que é Fazu! Então, tipo, a sensação foi muito boa de receptividade das pessoas, no geral, assim. Foi muito gostoso. Se assim. teve alguma coisa, assim, uma pessoa ou outra, mas daí é problema da pessoa, não é nosso. Então, mas o cenário da Pump é feito de amigos. É feito de amigos. E é isso que a gente tem que dizer. E é impressionante como parece que assim, nem todo mundo pode ir em todos os eventos, tipo, comprar passagem e tudo mais. Mas o Nacional é um evento que reúne uma enorme quantidade de pessoas de todo o Brasil, de todos os lugares do Brasil, dos lugares mais inimagináveis surge alguém que joga Pump, que vem apreciar o campeonato nacional, e todo mundo é amigo. E todo mundo é amigo, desde o começo do torneio até o rolê da Roosevelt, todo mundo é amigo.